Salve pessoal, tudo certo? O canal do Ferraz na área, depois de um longo tempo, estava aí me dedicando para outras situações, da área profissional também, da área pessoal, algumas situações, mas estamos de volta num momento importante. Primeiramente, aquele parabéns especial para você, torcedor paranista, para você que sempre aqui me acompanhou, né? Tanto aqui, tanto em outras mídias, né? Tanto na rádio, jornal, enfim, sempre que estive à frente, né, da cobertura do Paraná Clube, fica o meu parabéns, né, pelo aniversário de 36 anos do tricolor do Paraná Clube, né? 36 anos de muita luta, principalmente, de títulos, de glórias, mas principalmente de resistência. E é isso que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo, né? Nesse dia especial, né, de aniversário do Paraná Clube de 36 anos. Hoje a gente vai ter uma entrevista exclusiva e especial com o Pedro Weber, né? Ele que é aí um dos responsáveis pela Next Play, que está muito próxima de adquirir a SAF do Paraná Clube. E a gente fez uma entrevista com ele, vocês vão acompanhar a partir de agora, né, todo esse imbróglio envolvendo, né, nas últimas semanas, aquela sequência da Assembleia de Credores, que ficou muita coisa nebulosa, inclusive até um risco de falência, né, do Paraná Clube, e, né, a juíza sequer homologou, porque de fato, né, o que foi aprovado aquele dia realmente não tinha muita consistência. O futuro do Paraná, a venda da SAF seria realizada diante de um leilão, sem ter a responsabilidade nenhuma de ter um investimento no futebol, que é o carro-chefe, que é a principal atividade do Paraná Clube. Então, de fato, a juíza Mariana Gusso, de forma correta, sequer homologou, e diante disso, né, as conversas seguiram nos bastidores. A Next Play trouxe, né, o Banco Genial para comprar a sede da Kennedy por 60 milhões, para ser feito esse pagamento aos credores dentro, né, do acordo da recuperação judicial do Paraná Clube, a garantia, né, a garantia que esses credores vão receber aí dentro do plano de recuperação judicial. Então, esse modificativo, né, do pagamento do plano de recuperação judicial foi protocolado, né, dentro do processo da RJ do Paraná, junto à primeira vara de falências e recuperação judicial de Curitiba, no dia de ontem, né? Então, tudo foi acordado, mas temos aí um recesso forense, né? Então, a juíza Mariana Gusso, como, né, a maioria aí dessa área, todo mundo está de férias, e deveremos ter a homologação ou apreciação por parte da juíza somente no mês de janeiro, mas, de fato, a Next Play vai poder começar a iniciar esse trabalho, porque o Paraná tem uma competição, aí a menos de 80 dias começa a segunda divisão do Campeonato Paranaense, e ninguém quer perder tempo, principalmente a Next Play, que vai comprar a SAF do Paraná Clube, que vai injetar o dinheiro, não quer perder tempo, quer fazer um time competitivo e capaz de colocar de volta o Paraná na elite do futebol paranaense de 2027. Então, o Paraná aí deve iniciar toda essa transição do departamento de futebol com a Next Play tomando algumas decisões a partir de agora. Então, a boa notícia é essa: no dia do aniversário do Paraná, as coisas clarearam e o Paraná está muito próximo de vender a sua Sociedade Anônima do Futebol para a Next Play. A partir de agora, então, você confere aqui de forma exclusiva no canal do Ferraz a entrevista com o Pedro Weber. Confere aí. Pedro, obrigado por nos atender primeiramente, né? Prazer estar falando com você. Queria que você falasse, né, de todo esse imbróglio, né, essa paciência, resiliência que vocês da Next Play tiveram, né, em todo esse processo, a negociação com os credores. A gente sabe que foi se arrastando, né, e principalmente, né, podia no primeiro imbróglio ali já ter voltado para trás. Queria que você falasse o porquê de fato que vocês insistiram, né, e por que você acha, né, vocês da Next Play acham que pode dar certo, que o Paraná pode ser um case de sucesso. Bom, boa tarde, Ferraz. Obrigado pelo espaço. Não, realmente foi um processo bem longo. A gente começou ali as conversas em novembro de 24. Eu, particularmente, já conhecia bastante o case do Paraná, já tinha estudado antes. E logo que houve interesse dos investidores, eu retomei com o presidente Ailton. A gente mergulhou bem fundo, assim, a gente tem uma convicção que aqui é um baita de um projeto, tá? Acima de tudo, a gente sempre enxergou muito potencial, principalmente por causa da torcida, claro, que é o grande impulsionador do projeto. A gente teve essas demonstrações durante o processo, com aquela mobilização da Fúria, aquela ida na Vila Capanema. Isso com certeza
reflete e os investidores todos olharam com certeza isso, mas isso só corroborou o que a gente já tinha visto nos números. Mas assim, tudo é balizado num planejamento ali de 10 anos, é uma modelagem que, apesar de estar na segunda divisão, a gente enxerga que isso é um ponto, não é assim, é um momento, não é o potencial do Paraná. Tá? Então, apesar das idas e vindas da negociação, a gente nunca perdeu a convicção que era um bom negócio. Claro que em alguns momentos a gente chegou a avaliar outras oportunidades, mas sempre quando a gente enxergava que dava para retomar, que dava para buscar outros caminhos, e nisso os assessores foram fundamentais, a gente sempre estava convicto ali que o Paraná era o melhor negócio. Nessa última, talvez, acredito que tenha sido a última tentativa de vocês, né? Foi a questão da Kennedy, né? Colocar a Kennedy de negociação com um banco investindo. Vocês têm alguma ideia de planejamento para a Kennedy, né? Porque a Kennedy tem, de fato, né, um carinho especial para o torcedor paranista. Vocês sabem qual que vai ser o futuro, quando, né, de fato, que esse banco vai tomar posse, como é que vai ser? Vocês têm já alguma ideia com relação a isso? Então, Ferraz, para ser sincero, eu não tenho essa resposta. Tá? Acredito que se der tudo certo para o fechamento, imagino que durante 2026 tenha essa transição. Eu entendo 100% o quanto que isso, e qual o valor que a Kennedy tem. O que a gente está se preparando, e aí isso eu posso assegurar, é que a gente vai buscar soluções. Eu acredito que a gente vai, na parte de futebol, a gente vai recuperar muito patrimônio, tá? Não só com benfeitorias na Vila Olímpica, mas também a gente está, no fechamento dessa operação, a gente vai comprar a Vila Capanema. Isso vai ser patrimônio da SAF e por rebate para a associação também, então a gente está recuperando patrimônio, né, nesse viés. E a gente está buscando com a associação também soluções, enfim, que caso a Kennedy acelere, vire, enfim, o banco use para outros fins, que a gente tenha também, não perca o ginásio, que a gente construa esse ginásio em algum outro local, porque eu enxergo como super relevante para a iniciação desportiva aqui do Paraná, e isso reflete a nossa base e reflete o projeto como um todo. Então, o que eu posso falar é que a gente está trabalhando para buscar essas soluções e, enfim, o que pode acontecer, no pior dos cenários, é a gente ter que se mudar para outro, mas que a gente tenha também uma estrutura legal e continue aí nosso caminho e continue o Paraná Clube só crescendo nos próximos anos. Pedro, agora, talvez o maior anseio do torcedor seja falar um pouquinho de futebol, né? E acredito, né, que você, né, não estava trabalhando diretamente, mas você fazia visitas a Curitiba para conhecer de fato a realidade do clube, né? Hoje, em que pé que está esse planejamento do futebol do Paraná, visto que a gente tem uma competição aí para começar em 73 dias? Então, Ferraz, a gente vinha acompanhando isso, até a nossa ansiedade para conseguir chegar nesse momento foi poder liberar, a gente poder tracionar agora o planejamento do futebol. Acredito que nos próximos dias a gente anuncie o CEO da SAF, vamos dizer assim, o executivo que vai ser responsável aí por liderar e carregar esse orçamento, e também já o executivo e o treinador, até para que no dia 5, aí, mais tardar dia 5, a gente já tenha uma ida desses executivos para dentro do CT, e a gente consiga já, vamos dizer assim, já ter um elenco já mais ou menos desenhado para começar uma pré-temporada aí na última semana de janeiro. Se der para adiantar, melhor ainda, mas a gente está correndo para isso, e eu acredito que a gente tenha tempo aí, mas assim, a gente está acelerando agora, pé no acelerador, e correr para os próximos dias já ter essas figuras, porque eu acredito muito no sequencial, né? Eu não posso anunciar um treinador sem ter o executivo definido e ele está em linha com esse treinador. Mesma coisa do CEO. Então, provavelmente nos próximos dias a gente anuncia o CEO, anuncia o executivo e na sequência a gente já tem um nome do treinador. E são, né, por exemplo, praticamente daqui a um mês vocês querem estar treinando, já iniciar uma pré-temporada. É possível, né? Isso, né, uma pergunta que o torcedor mais faz. É possível fazer um time competitivo, um time de fato que vai brigar para retornar o Paraná Clube para a primeira divisão nesse tempo? Ferraz, a gente vai ter que ter. Eu acho que vai ser um elenco novo, né? Assim, vamos buscar soluções também de clubes que estão jogando a primeira divisão e que não tem um calendário. Vamos buscar atletas que vão chegar, de repente, até na beira ali do início do campeonato.
mas a gente tem que buscar esses atletas hoje que não têm calendário, que não estão empregados, ou que a gente consiga pensar de clubes que consigam liberar esses atletas agora, mas eu acredito que a gente consiga sim, mas a gente pode ter que se ajustar no início da competição, então a torcida tem que entender também que de repente nas primeiras rodadas não vai ser o time ideal, mas a gente vai se ajustar e vai estar competitivo com certeza. E é um ano diferente para o futebol, né? Então, normalmente essa competição começaria final de abril, início de maio, como foi a última vez que o Paraná disputou. A gente vai ter essa competição começando agora em fevereiro. Como fazer para, de algum modo, atrair esses jogadores? Tornar o Paraná Clube atrativo, também apresentar, de repente, um projeto maior para eles? Então, assim, primeiro a camisa do Paraná ela já é um diferencial nesse sentido, com certeza. Segundo, a gente está montando um planejamento até o final do estadual de 2027. Então, a gente vai vender para esses atletas um projeto mais de longo prazo e a gente tem a Taça Paraná também na sequência da segunda divisão. Então, a ideia é que alguns atletas venham e sejam atraídos aí para estar com a gente até um final do estadual de 2027 e quem sabe aí, enfim, a gente conseguir também ajudar eles nessa construção da carreira e a gente vender o projeto, que vai ter um bom CT, que vão ter boas práticas, que tudo vai estar em dia. Então, assim, com certeza vão ter vários atletas interessados e a camisa vai pesar no final. A gente sabe que o caminho, né, para consolidação de fato, né, da Next Play, da SAF, ainda tem, né, algum tempo, tem alguns ritos, enfim, mas dentro daquele planejamento, acho que o investimento no futebol seria 10 milhões, vai ser isso mesmo? Ou você, por ser, né, uma segunda divisão, como é que vocês estão trabalhando com relação ao orçamento do futebol para o ano que vem? Então, o orçamento, na verdade não é investimento no futebol, né? O orçamento mínimo é de 10 milhões quando a gente já tiver fechado a operação. Como a gente ainda não tem a operação fechada, a gente está priorizando a competição da segunda divisão e a iniciação desportiva. Então, o que vai ser um pouco penalizado ali são as obras, coisas mais de médio e longo prazo. Mas a gente vai ter um orçamento super competitivo e vai se adequar a isso só enquanto não fecha a operação 100%. Mas não vai penalizar o orçamento do futebol. Falando um pouquinho da base, né? Qual que é a ideia de vocês? É voltar o sub-15, sub-17? A princípio, né, o clube acho que ia manter só o sub-20. Qual que é a ideia de vocês com relação à categoria de base para que o Paraná possa, de fato, voltar a ser um clube formador? A gente sabe que o futuro de qualquer clube está ali, né, em possíveis negociações da base. O que vocês imaginam e pensam para a categoria de base? A base para a Next Play é o principal projeto. Não, como assim, isso é sempre importante colocar, porque às vezes, não, tá preocupado só com a base. Não tem nada disso. O orçamento mínimo do futebol profissional e é onde gera mais valor é o crescimento das divisões. Mas a base é fundamental para um projeto de médio e longo prazo, para quando a gente atingir a Série B, a gente se tenha uma vantagem comparativa para buscar voos mais altos. Então, isso tem que começar agora. Então, ano que vem, o foco vai ser na recuperação da iniciação. O que é isso? A gente priorizar ali o trabalho do que o Matias faz no 11, 12, 13, a gente voltar a ter um sub-15 de excelência. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Porque se a gente tiver um sub-15 de excelência, nos próximos anos a gente vai ter um sub-17 de excelência, um sub-20 de excelência. Eu imagino que a gente tenha que jogar o sub-17 e sub-20 também, não como prioridade, mas até porque tem rebaixamento no estadual. Então a gente vai jogar, a gente vai ser competitivo, mas de repente a gente não vai ter um calendário tão cheio nessas categorias. Então a gente vai priorizar a segunda divisão e vai priorizar a recuperação da iniciação esportiva. Fechou a operação? Aí a gente vai começar a atender todos, aí vai ficar um projeto mais robusto, e a gente vai começar a obra na Vila Olímpica para poder ter todo esse tipo de operação rodando lá, toda a operação do Paraná rodando lá, simultânea, e aí sim a gente vai começar. Então, assim, é um projeto que vai demorar até a gente ter toda a estrutura montada, alguns anos, ali 2, 3 anos. Por isso que é importante a gente começar por baixo, que a gente vai ter um sub-20 aí idealizado ali em 2028, 27, 28, já uma coisa que a gente consiga perturbar já os rivais. Para fechar, pelo menos dessa parte de planejamento, qual é o planejamento para a Vila Capanema? Né? Você comentou que a ideia é comprar, adquirir a Vila Capanema, e com relação a melhorias, o que o torcedor pode esperar com relação a isso? Então, a gente está trabalhando, esse é um dos principais pilares também do projeto, olhar os ativos como centro de receita. A gente enxerga muito potencial na Vila Capanema. A Vila hoje está defasada
atender o torcedor, a gente sabe disso. O que a gente está trabalhando forte é para já em janeiro, ali no primeiro semestre, já ter um parceiro que junto com a Paraná-SAF, junto com a Nextplay, vai gerar uma grande intervenção ali para tornar a Vila Capanema assim, um estádio de primeira linha e também um centro de eventos, um centro de convenção. Então, assim, a gente enxerga que é um ponto central. Hoje, com a CWB fazendo eventos lá, já está se tornando um grande centro de eventos, mas a gente enxerga que com alguns ajustes, não é uma intervenção galáctica, vamos dizer assim, mas é uma intervenção que vai gerar muito mais conforto, e a gente está entendendo ali os pedidos que a gente sabe que os torcedores pedem, a gente tentar ajustar ali para se tornar uma grande areninha ali, e a gente poder também, de repente, até ter um ginásio lá também para poder receber os jogos de futsal, e a gente ter uma casa super, super legal ali para o Paraná, e essa casa gerar vantagem comparativa também em receitas de evento, enfim. E isso vai tornando o Paraná cada vez mais atrativo ali para quando a gente chegar na Série B, a gente está com uma vantagem comparativa legal para dar esse salto ali, que é ali que a gente vai ter que estar pronto para uma base rodando já com maturidade, com a Vila Capanema rodando full, aí com certeza a gente vai estar muito competitivo para perturbar na Série B. Para fechar, agora sim, queria que você falasse para o torcedor, né, desse um recado de vocês que estão chegando agora para transformar. Eu sempre falei que era o passo mais importante, né, da Via do Paraná, que, né, você sabe que na última Assembleia de Credores ficou muito próximo até de decretar uma falência. Queria que você desse um recado para o torcedor paranense que nesse momento está vibrando bastante, né, com essa oportunidade, com essa nova fase que o clube está prestes a iniciar. Então, Ferraz, o que eu posso falar para o torcedor é que todos os envolvidos hoje, desde os investidores até os executivos, estão olhando esse projeto como um projeto de vida, tá? Com um foco total na implementação desse planejamento estratégico de 10 anos que a gente colocou na planilha. A gente vai trabalhar firme nisso. Com certeza vão ter derrapados no caminho, erros de alocações de pessoas, isso é normal, mas o que a gente quer construir aqui é uma relação de credibilidade, e a gente só vai construir essa relação com o tempo. Então, que a gente tenha um voto de confiança, a gente pede, que o torcedor abrace o clube, como ele sempre fez. Então, a gente não precisa pedir isso, eu venho acompanhando desde 2024 agora, então, eu sei que o torcedor vai abraçar. Então, que dê esse voto de confiança e a gente junto vai construir essa relação de credibilidade e mudar até a relação que o Paraná tem com o mercado.